A nova lei da meia entrada, a 12.933 de 2013, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, traz vários questionamentos. A lei menciona que seja destinado ao benefício uma cota de 40% dos ingressos, dá direito aos acompanhantes de deficientes, exige o controle de emissão de carteirinhas e inclusão de jovens de baixa renda entre os beneficiários. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a defensora pública federal, Daniela Jacques, e o diretor do Cinecultura, Nilson Rodrigues. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem sobre esse assunto. A garantia de assistir a um espetáculo ou ir ao cinema pagando a metade do preço do ingresso atrai muitas pessoas. O acesso da meia já facilita, né, a entrada, principalmente para a cultura do país, dos filmes do país, entendeu? O jovem mesmo gosta de sair, se divertir e tal. E é sempre bom ter uma acessibilidade assim melhor. Mas a partir de agora, não basta ter só a carteirinha de estudante para ter direito ao benefício. Uma lei sancionada pelo governo no final do ano passado alterou as regras de meia entrada no país. Uma delas é que apenas 40% dos ingressos de eventos esportivos e culturais para estudantes, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda vão ser vendidos com desconto. Vai inibir mais, com certeza. Eu acho que deveria ser totalmente liberado isso aí. Comprar ingresso pela internet, chegar mais cedo vai ficar bem mais difícil de aproveitar o cinema, né? Vai ser uma competiçãozinha. Os organizadores dos eventos são obrigados a informar de forma clara e visível o esgotamento dos ingressos. A norma também estabelece que só vão ser aceitas carteiras de identificação emitidas pelas associações estudantis, entidades estaduais e municipais filiadas a elas ou pelos DCS e centros acadêmicos. A validade do documento será de 1 ano, com renovação para o mesmo período. Quando necessário, os acompanhantes de pessoas com deficiência também vão poder pagar meia entrada. Mas a lei deixou de fora grandes eventos esportivos marcados para acontecer no Brasil. As novas regras de meia entrada não se aplicam aos Jogos da Copa do Mundo que acontecem este ano e nem nas Olimpíadas de 2016. No caso do Campeonato Mundial de Futebol, estudantes, idosos e beneficiários de programas de transferência de renda vão poder comprar os ingressos mais baratos, como já está estabelecido na Lei Geral da Copa. Ao todo, a FIFA vai disponibilizar 300 mil ingressos para essa categoria. Aparentemente, essa exceção que a Lei 12.933 faz aos Jogos da FIFA e das Olimpíadas de 2016, ela viola esse direito constitucional de acesso à cultura e ao lazer, tendo em vista que ela excetua, por motivos talvez imposição da FIFA e etc., excetua o acesso de pessoas de baixa renda e estudantes a esses jovens, tendo em vista que eles não têm condições de pagar esses ingressos, pois são um pouco elevados. Muito bem, deixa eu começar aqui com a doutora Daniela. Essa questão é sempre muito polêmica de meia entrada, né? Sempre é muito delicadazinha. Essa lei, a 12.933, lhe agrada? Está bem amarrada, está com uma boa redação, ou ela deixa alguns espaços ainda que podem causar polêmica? Então, essa lei ela veio para regulamentar o setor da meia entrada em razão das grandes dificuldades de fiscalização que vinha ocorrendo no cotidiano. Para os consumidores, o principal problema da lei é a fiscalização quanto à limitação dos 40%, porque a lei não deixa claro quais são os órgãos que vão fiscalizar esse percentual de 40% destinado à meia entrada. Como o direito do consumidor, ele se aplica à Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele vigora conjuntamente com a lei da meia entrada, nós podemos entender que os órgãos de fiscalização relacionados ao consumidor, como o PROCON, todo o sistema de defesa do consumidor, ele poderá ser aqui acionado a fiscalizar os fornecedores quanto ao problema do 40% que foi mencionado na reportagem. Então, o principal aspecto para o consumidor diz respeito à transparência, ao princípio da transparência, ao direito à informação, que são temas chaves já do Código de Defesa do Consumidor, que já são direitos do consumidor. Agora, sob o ponto de vista da regulamentação, ela vem em boa hora no sentido de assegurar aos consumidores que também não são estudantes o acesso a esses eventos pelo preço, um preço justo, preço certo. Então, ela tem lados positivos
embora também tenha alguns lados negativos, mas tudo isso nós esperamos que com a regulamentação dessa lei, com as diretrizes que vão sair para essa regulamentação, isso seja sanado. Certo. Nilson, dependendo do tipo de espetáculo, de show, deve haver uma variação grande na quantidade de meia entrada, né? Se tem mais jovens, menos jovens. Mas, de uma forma geral, quanto por cento dos eventos são destinados às pessoas que usam meia entrada? Esse número de 40% ficou pequeno, ficou apertado? Não há uma variação muito grande. É cerca de 80% os que pagam meia entrada em quase todos os espetáculos culturais, nos cinemas, sejam espetáculos teatrais, musicais, independente da idade, inclusive. O dobro do que teríamos hoje. Por quê? Porque quase todas as pessoas têm carteirinha de estudante. Esse é o fato. Se todos têm carteirinha de estudante ou carteirinha de idoso, você praticamente não tem meia entrada. Você tem quase um preço único e esse preço duplicado. Então, poucas pessoas pagam o preço da chamada inteira. São as pessoas que não querem falsificar a carteirinha de estudante por princípios éticos, morais, né? Porque uma grande parcela não deveria ter a carteirinha de estudante. A expectativa é que esse número caia pela metade de carteiras emitidas no país? Eu não diria que 40% resolve ou não resolve. Eu acho que essa lei, do jeito que ela foi construída no Congresso e foi negociada durante muito tempo, porque há vários interesses de corporações representadas pelos seus parlamentares, não é? E essa lei, eu acho que ela é de difícil regulamentação. Não é porque 40% é muito ou pouco. Eu acho que nós teríamos que ter uma legislação onde os estudantes teriam direito à meia entrada e os idosos. Só isto. E isso deveria ser regulado por idade. Existe a carteira de identidade. Até uma determinada idade, supõe-se que o jovem está estudando, ele precisa ter o acesso facilitado à cultura, ele pagaria meia. E depois, na terceira idade, esta pessoa também pagaria meia entrada. Essa lei que foi regulamentada vai gerar novamente uma balbúrdia. Eu não acredito que seja fácil regulamentar. Está aqui a nossa colega, que é defensora pública, o interesse deles é defender aquilo que diz respeito ao conjunto da sociedade, não é? Então, eu acho que é muito difícil. 40%, aí os carentes terão também privilégio. Você vai cadastrar carentes, você vai criar uma outra regulamentação. Como é que você vai cadastrar isto? Como é que você vai adquirir esse ingresso? Dizer, eu sou carente, eu vou ter uma carteirinha de carente? Não existe. É o cadastro único, né? A lei prevê que sejam os jovens carentes que façam parte do cadastro único. Então, somente esses jovens, mediante essa comprovação. Em relação... Jovens, qual é a faixa etária, perdão? Até os 29 anos. Certo. Veja, desculpe-me, esse jovem, ele é estudante. Mas se ele não estuda, ele vai ter que demonstrar, fazer parte de um cadastro único, demonstrar que é carente para ter acesso. Eu não, ele já faz parte por outros benefícios. Esse jovem tem que estar estudando. Ele tem que ser estudante. Eu acho que não seria necessário. É a minha discordância do modo que ela foi regulamentada. Na prática, esses jovens devem mesmo ser inseridos? No meu ponto de vista, acredito que sim. A ideia da minha entrada é o acesso à cultura. E se, de alguma forma, esse jovem está aleijado do acesso à cultura, é um programa para permitir que ele tenha acesso a essa cultura. E a ideia do pagamento da meia entrada, ela vem da década de 30, 40, para possibilitar o estudante sem recursos, principalmente aqueles estudantes que saíam no interior para grandes capitais, ou centros estudantis, não tinham possibilidade, muitas vezes, de acessar. E um complemento àquele ensino formal. Então, a ideia da meia entrada é que o ensino formal ele não é suficiente para a formação do indivíduo. Sim. Então, eu acredito que a política de meia entrada é uma política que vem em boa hora. Agora, concordo em relação com o Nilson aqui, quando ele fala que está, de alguma forma, hoje em dia esteja desvirtuado o pagamento da meia entrada. O que aconteceu foi que, em 2001,
uma medida provisória, se não me engano, o número 2208, ela acabou com o monopólio dessas instituições que hoje a lei trata novamente, né, ressurge para a emissão das carteiras estudantis. Certo. E o que ocorreu a partir disso foi que entidades não credenciadas ou muitas vezes não sérias emitiam carteiras estudantis sem a comprovação de que efetivamente a pessoa estudava, ou cursos, como o Nilson colocou aqui, cursos que não são cursos que tenham aqui aquele caráter de formação, conforme a lei das diretrizes da educação. A lei 12.933, ela busca, de alguma forma, regulamentar isso quando ela estipula que apenas o curso de ensino fundamental, ensino médio, graduação e pós-graduação, eles se inserem nesse direito de meia entrada. A lei menciona que a entidade que não respeitar a veracidade das informações poderá ser descredenciado na emissão das carteiras. Nilson, você conversava com a gente dizendo que a meia entrada foi importante também para você na juventude, você gostava de, e você citou teatro, cinema, circo. Você acha que deve existir meia entrada, por exemplo, um evento de MMA? Faz sentido? Ou deveria ser, os eventos deveriam ser, enfim, já direcionados, tais eventos são importantes para o amadurecimento de um jovem e, portanto, poderia até ser subsidiado pelo Estado? Eu sou a favor de estudante ter o direito à meia entrada, seja ele carente ou não. Principalmente o que está fora da escola, porque ele já está excluído da escola. Aí você vai excluí-lo do benefício à vida cultural, é mais grave ainda. Mas, do jeito que está regulamentada a lei, eu acho que é uma burocratização desnecessária. Eu sempre defendi que o jovem, até 25 anos, ou algo próximo disso, há uma suposição que ele está estudando. E se não estiver estudando, deveria estar. Não é? Esse deveria ter direito à meia entrada, apresentaria a carteirinha de identidade, que é um documento, a carteira de identidade é um documento, né? Ele teria acesso à meia entrada. Seria bem mais simples. Muito mais simples. Essa burocratização, isso vai se tornar, eu acho que vai se tornar de novo quase que inviável a meia entrada. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do programa Fórum. Não saia daí. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre a nova lei da meia entrada. Eu gostaria de voltar um pouquinho naquela questão dos 40% de reserva. Hoje você tem 80% das pessoas que estão ocupando os espaços dos eventos, estão utilizando a meia entrada. Como é que vai ficar essa redução para 40%? Porque lá na reportagem, lá no início do programa, algumas pessoas já estavam demonstrando essa preocupação. Vai ser uma correria? Você vai ter que chegar muito mais cedo? Você vai chegar na porta e os 40% já esgotaram? Você vai acabar ficando de fora? Não pode ser um tiro no pé, não, essa limitação? Essa é a grande questão da lei. Porque a lei limita em 40% e carece de regulamentação quanto à forma de fiscalização dos 40%. Então, acredito que essa regulamentação vai nos dar esse tipo de informação de como vai haver essa fiscalização, que é muito importante para o consumidor. Por quê? Porque a mesma lei que concede os 40% de ingresso retira desses 40% camarotes, cadeiras especiais. E quem define o que são cadeiras especiais em determinados eventos é o próprio produtor. E isso também pode, de alguma forma, limitar o acesso do estudante à cultura, ao espetáculo. Porque se ele tem no espetáculo 100% de disponibilidade de lugar ao público e ele define que 50% são cadeiras especiais, os 40% vão ser apenas desses 50%. Isso implica, em última análise, uma burla à cultura, que é o fundamento, que é o objetivo da lei. Destinação em locais pouco privilegiados, Destinação, a lei define como camarotes, cadeiras especiais. A ideia da lei é retirar esses lugares privilegiados do pagamento da meia entrada. O problema é o que são esses lugares privilegiados no espetáculo. Então, esse tem que ser a minoria e não a maioria para valer os 40%. Esse é o grande problema da lei. Eu me lembro quando surgiu a lei da meia entrada, a grande preocupação de muitos
produtores não éticos, era como burlar a lei, né? Como fazer para não fazer valer a meia entrada. Aí surgia a meia entrada para todo mundo, surgiu 1 quilo de alimento não perecível, abria para todas as classes possível meia entrada. Você acha que vamos ter esse tipo de ação também, Nilson? Sim, acho que vai continuar. Agora, há uma outra questão. E se o produtor quiser dar meia entrada para mais de 40%, porque é um espetáculo que supostamente quase a totalidade será de jovens e estudantes, ele não poderá dar? Se eu estiver com um filme em cartaz, um filme que tem um grande acesso de jovens, um filme direcionado a esse público de 15, adolescente, pré-adolescente, adolescente, que eu sei que ele vai ter cerca de 80% de acesso de estudantes. Eu só vou poder oferecer 40%. Isso eu estou dizendo se estivéssemos com uma legislação que garantisse que efetivamente o estudante pudesse fazer parte, o estudante na sua formação. Quem está fazendo doutorado vai ter direito. Não sei se está correto isso. Por isso que eu disse anteriormente, se não fôssemos preservar o interesse das corporações, das entidades estudantis, que é um bom negócio para as entidades estudantis, né, nós faríamos diferente essa lei. Eu não sou favorável a essa lei, por conta dos interesses dessas corporações, que se sobrepõem, no meu ponto de vista, ao interesse do conjunto da sociedade. Porque quando você diz 80% é muito, 40% seria razoável, eu tenho a impressão que sim, porque se 80%, mais da metade, eu creio que não é de estudante. São falsos estudantes, são carteirinhas falsas. Para nós, produtores, para nós, eu sou diretor de um cinema, sou produtor cultural, já fiz muitos projetos de música, de teatro. Seria interessante que tivesse alguma possibilidade do produtor planejar isto, não é? E a melhor forma que eu sempre enxerguei nisso foi definir pela idade. Só que se você definisse pela idade, acabaria com a indústria da carteirinha. Sendo claro, é por isso que não se acaba. Está dando trabalho à toa aqui para a Defensoria Pública. Eles tinham que se preocupar com outras coisas. Isso era fácil de resolver. Aí era o aluno carente, o aluno não carente. O estudante participaria da vida cultural e você teria condições de fazer um controle maior. O único cuidado seria esse. Qual o percentual? Seria a única questão. Agora você vai ter tantas questões que dificilmente eu acho que isso se viabiliza. A fiscalização das carteirinhas passa a ser uma responsabilidade do produtor do evento? Olha, como qualquer documento falso, o produtor poderá se recusar a aceitar. Então, o fato da fiscalização da carteirinha também é de todos os órgãos em evitar esse tipo de fraude. Então, desde o produtor, que é aquele que é o lesado nesse estelionato, né, que seria o tipo penal envolvido na falsificação da carteirinha, até os demais órgãos responsáveis pela segurança pública. Isso é um problema de polícia, efetivamente, que é a questão de apresentação de um documento falso. O que ocorreu... Mas será um documento, a carteirinha? Vai ser um documento mesmo? Um documento? Uma entidade estudantil, ela pode... É um documento particular, não é um documento público, mas a falsidade... Não é? A ideia de documento ela é mais ampla na lei, não é apenas a ideia da representação da identidade. Então, qualquer documento... Acho que fique claro que trata-se de um crime. Sim. A apresentação de uma carteirinha falsa. Claro, e com um benefício em relação a isso. É claro fácil identificar? Não vejo como. Uma portaria de um cinema, de um show, com 40 mil, 50 mil pessoas querendo entrar? Não vejo como. Uma carteira de identidade... Eu acho que dificilmente alguém falsificaria. Aí é um documento público. É um documento público, eu acho que é mais fácil você tipificar como crime. Na realidade, o crime acaba sendo de baixo potencial lesivo e a jurisprudência vai tender a aplicar a tipicidade pelo valor muito baixo que a vantagem ilícita promove. Por exemplo, no ingresso de R$20, uma vantagem de R$10. Então, ali vai estar configurado o tipo de estelionato na vantagem de R$10, que é muito pouco, e aí mover todo, vai ser muito difícil realmente que isso seja caracterizado como um tipo penal por conta da ideia que nós temos hoje de uma tipicidade relacionada à lesão do bem jurídico, tudo isso. Então, como a lesão do bem jurídico é muito pouco, R$10,
Eu preferiria... nesse sentido, né? Claro que é uma questão muito maior envolvendo, por isso que é a questão do acesso à cultura, da viabilidade do espetáculo público, porque nós temos essa lei também para garantir que as pessoas possam usufruir desse tipo de espetáculo, porque o preço, como o Nilson colocou aqui, olha, eu tenho dobrado meu preço, o que acontece na prática? Você inviabiliza que as pessoas tenham acesso. E será que isso também não é um motivo do aumento do número das carteirinhas? Também é uma questão que pode ser colocada, não é? Quer dizer, isso tudo vira uma bola de neve. Eu, como fornecedor, como produtor, eu coloco meu preço no dobro. Então, eu garanto o meu lucro. O consumidor, ele usa a carteirinha para conseguir ter acesso. Então, os 20% que pagam o preço maior é que acabam sendo os verdadeiramente lesados. O valor do ingresso do seu cinema vai cair? Não vejo como. Se nós tivéssemos outra regra, no Rio Grande do Sul não tem meia entrada. E é o ingresso mais barato do país. O que a Daniela está dizendo aqui, eu estou de acordo. Eu disse lá no início, não tem meia entrada. Não há meia entrada. Porque está burlado de tal maneira, eu disse que não tem mágica com dinheiro. O empreendedor tem que pagar suas contas. Ele vai fazer um show, ele tem que pagar o artista, ele tem que pagar o translado, tem que pagar a passagem aérea, ele tem que cumprir com as suas obrigações. Ele faz a conta para chegar no ingresso possível para ele obter um resultado e não ficar no prejuízo. Como eu disse, dinheiro não nasce em árvore, de algum lugar ele tem que vir. Ele faz essa conta. Como não há regra, não há controle sobre meia entrada, na verdade, o que existe hoje no Brasil, salvo o Rio Grande do Sul. Por isso que o ingresso do cinema lá é o mais barato, porque lá não tem a meia entrada. Tem quando o promotor ou o proprietário do cinema promove a meia entrada em alguns dias, em alguns horários. Aí ele tem algum controle sobre isso. Aqui existe esses 20%, 15%, 20%, que é o segmento mais prejudicado, que acaba pagando quase que uma dupla inteira. Porque quase todos pagam meia. Então, na verdade, é preciso disciplinar, sim, para que tenha efetivamente a meia entrada. Porque vira essa bola de neve que a Daniela disse. Para o produtor conseguir sobreviver, ele tem que chegar no ingresso e garantir os seus resultados, seus lucros, no ingresso que dê conta de pagar suas despesas, né, e garantir algum resultado. O dono de cinema, do mesmo jeito. Não é? Então, ele chega no ingresso onde vai fazer a média. Né? A média é o que vai garantir a ele. Por isso que fica mais caro o ingresso e a meia seria próximo do que efetivamente é a inteira. Sabe? Doutora Daniela, só para fechar nosso programa, puxar uma dúvida que ocorreu lá no comecinho do programa, na nossa reportagem. Alguém reclamou da Copa do Mundo, das Olimpíadas. É possível se abrir exceções dentro... É uma grande preocupação dos consumidores, diz respeito às exceções ao Código de Defesa do Consumidor durante esses eventos. E essa é mais uma exceção em relação a um benefício, em relação a direitos que são promovidos no nosso país para esses eventos. Então, em relação, para fechar realmente o programa, o que eu acho que é mais importante em acentuar nessa lei, como no Código de Defesa do Consumidor, como em relação a qualquer espectador que queira promover, que queira ter acesso à cultura, é o princípio da transparência. Se o consumidor ele tem acesso à informação de como o preço, a quantidade dos ingressos, a questão do preço justo, tudo isso é a grande preocupação, talvez, da lei. E eu acho que esperamos que com a regulamentação isso tenha efetivamente resultados. Muito bem, eu gostaria de agradecer imensamente a participação dos senhores e o programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com a Defensora Pública Federal, Daniela Jacques, também com o diretor do Cinecultura, Nilson Rodrigues. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para o programa. E-mail forum@stf.jus.br. Até a próxima semana com mais uma edição do Fórum para você. Eu te espero.